Boa, meus amigos, beleza? Bom final de tarde para vocês e hoje talvez saia dois vídeos, então por isso que eu tô soltando esse aqui no finalzinho da tarde. Peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Lembrando que tem também vídeo que eu solto no Não Importa o que Digam. Então se você ainda não é inscrito lá no canal, dá uma passadinha lá, verifica os vídeos, as nossas últimas lives, até porque tem live hoje e no final de semana a gente inicia um novo formato para as transmissões dentro do Campeonato Brasileiro. Bora, artilheiro, hein? A gente ir pro assunto, esse formato, rapaziada, eu vou tentar trazer os jogos do G6, né? Vou tentar fazer as análises, muita gente pedia para analisar as equipes que vão brigar pelo título com o Palmeiras, tá? E isso sendo muito otimista de ter o Palmeiras brigando pelo título, que acho que vai, mas na medida do possível, né? Eu não acho que o Palmeiras vai pegar esse campeonato ponto a ponto, ou ponta a ponta até o final. Acho muito difícil. Se buscarmos esse título, vai ser depois da 32ª, 34ª, porque eu não acredito em um time pegando esse campeonato e disparando na liderança. Você acha que Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras pode fazer isso? Bem, eu não acredito, não sei vocês. Acho que vai ter disputa até o final, e se não mais times aí que não sejam esses citados. O representante do Fluminense, não estou falando que ele é um cara perfeito, eu já vi ele falar muita besteira também, o presidente do Fluminense, né? Mas a gente vai trazer uma fala dele e o ponto principal desse vídeo é lá com a galera no ao vivo que eu faço na Roxinha. Se você ainda não segue lá, é só buscar por NIOQD, que é onde eu faço as principais gravações para os dois canais. Eu quero primeiro mostrar para vocês aí a fala do presidente do Fluminense, tentar trazer isso para dentro do Palmeiras, mas com o assunto principal do Textor. Afinal, ele é um sem noção? Ou ele sabe o que está fazendo, ou ele bota a grana na frente e a grana traz o resultado, porque gestão mesmo de pessoas não é nenhuma. Você gostaria de ver mais essa postura dos dois presidentes dentro do Palmeiras? Porque eu sei que já tem gente que está por dentro do que eu vou mostrar. Queria que você já pudesse comentar aqui. Mas vamos trocar uma ideia lá para ver a reação da galera, se eles concordam com enfim o Textor falou, enfim o Textor apareceu e falou a respeito da demissão do Paiva, que ganhou do PSG, não venceu o Atlético de Madrid, não venceu o Palmeiras, e o pensamento lá no Botafogo é totalmente diferente do Palmeiras. Descarta o treinador e vai pro próximo. Você prefere assim? Queria saber a opinião de vocês. Que foi foda. Então é só a coroação de o que esse clube recuperou em 20 e poucos anos aqui. E a gente nesses últimos 6 aí, tudo que a gente fez. Então eu sei que vocês estão tristes pra caralho. Eu tô triste pra caralho também. O que é muito bonito, né? Porque todo mundo ficou dizendo a semana inteira que a gente já tinha feito tudo, feito história. E ver que a nossa tristeza, a gente sabia que dava pra ir mais. Mas enfrentamos o Borussia, a Inter de Milão, o Al Hilal, o Mamelodi, o Sam e hoje o Chelsea. Onde esse cara fez uma história linda lá, que é um gigante do futebol mundial. E nós também somos. Podia dar qualquer um dos dois. Deu eles mereceram. E é isso. Agora a gente voltar pro Brasil orgulhoso pra caralho. Tenho certeza absoluta que a torcida vai buscar vocês no aeroporto. Tenho certeza absoluta. E na quinta-feira a gente vai jogar no Maracanã. E a Copa do Mundo continua. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, depois contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras, depois contra o São Paulo. E nós vamos voltar pro Brasil para ser campeão. Seja do brasileiro, da sul-americana, da Copa do Brasil. A luta continua. A gente tem que estar com a caixa cheia, forte pra caralho, com o Maracanã entupido de gente, pra gente seguir forte. Tá? Muito obrigado por que vocês fizeram. Muito obrigado como torcedor. Sim, como torcedor, não é como presidente. Foi foda pra caralho. Tá? Pra finalizar, salva de palmas pra vocês aí que vocês foram. Depois da fala aí do presidente do Fluminense, e ela é uma fala, queira ou não queira, representativa, né? Dos compromissos do Fluminense hoje, eu acho que a Sul-Americana sim é possível vencer. Hoje, o Fluminense só tá um ponto atrás do Palmeiras, né? Na verdade, atrás do Palmeiras 2 pontos e um ponto atrás do Bahia. Então tá muito equilibrado do ponto de vista desde o líder até pelo menos aqui o Botafogo, o Mirassol, vai, mas Mirassol eu não coloco. Do Botafogo pra frente, a gente tende a ter um campeonato onde vai ser essa gangorra. Eu acho que ninguém pega a liderança para disparar, foi o que eu falei aqui na edição. Não sei se vocês acham, tá? Pessoal que tá aqui na live, se vocês acham que algum time aqui vai ter potencial para disparar. O lado do Flamengo da Libertadores, na teoria, dá ao Flamengo uma condição de gerenciamento, de gestão. Isso eu não tenho dúvida. E vai passar um caminhão aqui, pessoal. Vê se sai aí o barulho para vocês na live, tá?
pessoal que tá no vídeo também, se puder, me conta como é que tá meu microfone, porque, cara, tá tendo muita obra aqui, velho. Então eu tô tendo uma em casa e aqui na rua tá subindo muito caminhão de areia, caminhão de cimento, tá tendo bastante obra aqui pra cima, porque tem pousadas, enfim, aqui pra cima. Ó o barulho. Se o meu microfone abafou isso daí, ele tá. Abafou? Quem tá aqui na live escutou? Se ele abafou isso aí, porque, mano, parece que o caminhão tá passando dentro da sala aqui, tá ligado? Mas, ó, voltando aqui. Então, só pra gente finalizar esse ponto aqui, que não é o principal, tá? Abafou? Vixe, então tá brabo o microfone, porque ele tá de frente pra janela. Mas só voltando aqui pra gente finalizar. Sobre o Fluminense, o que que eu tô mostrando a fala? Por que que foi colocada a fala do presidente? Porque, cara, se espera esse tipo de liderança da Leila Pereira, será que ela tem esse tipo de liderança de vestiário? Porque isso é uma liderança de vestiário. E a gente não viu nunca até agora. Na verdade, para não falar que nunca, lá no começo da Leila Pereira, que é tema desse vídeo aqui também, a gente viu ela tendo alguma liderança ali falando com o elenco, mas enfim, Fluminense hoje é um time que pode sim brigar pelo título, mas não briga, né? E vamos ver quais times saem do Mundial com aquele espírito competitivo e traz isso aqui pro Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero ver de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo. Bom, passando ao Botafogo, qual que é o tema aqui? Outra coisa que é muito diferente do Palmeiras, tá? Inclusive já chegou um amigo aqui, por exemplo, questionando o Textor. Eu acho que vale o questionamento, porque acredito que o Palmeiras é o excesso do contrário aqui do que a gente vai ver do Textor, né? O Textor quebra o silêncio e explica a demissão do Renato Paiva no Botafogo, o treinador que ganhou do PSG. Princípio quebrado. John Textor não poupou palavras para falar sobre os motivos da demissão do Renato Paiva. Lembrando que ele estava em silêncio até então, tá? Do comando do Botafogo. Para o dono da SAF do Botafogo, o ex-treinador quebrou seus princípios e não jogou como o dirigente e a torcida gostaria. E aí, torcedor, concorda? Veja, o Textor está se apegando na torcida, na parte da torcida do Botafogo, que não é pouco, que falou que contra o Palmeiras o Botafogo foi um time covarde. Olha o que o Textor falou aqui. Ele quebrou seus princípios, mas não seguiu o plano e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e o Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. E aí é onde o amigo fala que ele tá chorando aí, tá? No sentido de que ele é um dirigente que quebra um pouco aí, né? O estilo dos presidentes e tal. Ele vai no all-in, né? A gente não vai ver, por exemplo, a Leila Pereira falar isso daqui, que é melhor que o Flamengo. É muito difícil. Então por isso que há um antagonismo aí, tá? Seguindo aqui, ele disse o seguinte: eu disse que naquele dia o adversário não era o PSG, era o Palmeiras. Ficamos recuados e vimos o adversário jogar. Em 10 jogos ele estava cada vez mais defensivo e quando você quebra os seus princípios, você tem que sair. Ou seja, né? Na visão do Textor, ele se acovardou. Assim como o torcedor do Botafogo enxergou que o Paiva foi covarde jogando contra o Palmeiras, o Textor também. E isso já rendeu a demissão. E eu não estou fazendo nenhuma correlação com Paiva e Abel, porque não dá. O Abel é um treinador multicampeão e vitorioso. Mas eu acho muito difícil isso aqui acontecer no Palmeiras. E aí é aquela coisa, muitos esperam essa mentalidade. Essa mentalidade tem um pouco no Real Madrid, né? Só que quem é o Botafogo perto do Real Madrid? Também não dá para fazer esse tipo de comparação. Só digo que no Real Madrid você não vai ver o técnico, por exemplo, o Xabi Alonso. Se começar muito mal, ele sai. Se virar rotina o resultado que aconteceu agora, porque ele errou na escalação, até eu vi um vídeo do Hernanes falando dos dois atacantes, que ele não queria deixar o menino no banco, o Gonzalo, e ao mesmo tempo escalou o Mbappé, que não tinha jogado parte da competição e se perdeu ali na hora de achar a marcação contra o PSG. Então isso pode acontecer no Real Madrid também, porque lá não se coloca técnico acima do clube. Agora, essa dependência que tem no Palmeiras é assustadora, porque saiu mais uma notícia que eu tenho que mostrar aqui para vocês, ó. E dessa vez é uma apuração da renovação, ou seja, a Leila Pereira não vê a hora de renovar. Leila Pereira aguarda Abel Ferreira para assinar renovação em seu último grande ato como presidente do Palmeiras. Então, ainda se tem esse debate aqui no Palmeiras, tá? Só que pra gente chegar nesse texto, eu gostaria de pedir o like de vocês aí, quem tiver na live, tá? Peço o like aí, quem tiver também no vídeo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Vamos escutar aqui só um trechinho do Band Esportes, dando os devidos créditos, ó. Presta atenção no que o Massini falou. Inclusive, o Massini fez uma
relação a um bagrário, que o Palmeiras, ele montou um bagrário. Cara, assistam esse vídeo, tá no Band Esportes. Vamos lá. Pra fora. Porque dentro, essa era a minha pergunta. Porque dentro o cara pesca, é um bagre e ele acha que é tilápia. Tá tudo certo. Dentro. Não vai mudar nada. Se perder do Corinthians, não vai mudar nada. O Abel só sai do Palmeiras se ele quiser. Isso é um problema agora. Por que é um problema? Como é que você lida com o sucesso para se manter no topo? Não é? Porque eu fico imaginando a presidência. Primeiro, fazer uma pergunta pra vocês. Não assusta vocês ter essa certeza? A gente vai jogar uma Copa do Brasil contra o Corinthians, que a chance pra mim de ganhar é entre 65% a 70%. Os caras com vários problemas com o Memphis. Mas se perder, não muda nada. Tipo assim, o jornalista que cobre o Palmeiras tem a mesma sensação que eu tenho. De que o Abel tem a chave na mão da renovação. A chave é do Abel. Ou seja, perdendo ou ganhando não muda absolutamente nada. Isso não é assustador, essa dependência? Pra mim é. Vamos seguir aqui no vídeo e só novamente chamar o pessoal do YouTube que tá, compartilhar o vídeo e subir o like, que isso ajuda bastante o canal. Leila Pereira, na seguinte situação, mas poxa, o cara ganhou 10 títulos. Tudo bem, faz 1 ano e meio que não tá rolando, faz 1 ano que ele passou a ter os reforços. Será que não vai melhorar? Vai melhorar, mais fácil, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E você fica nesse vai melhorar. O Anderson Barros é capaz... Gostaria que vocês não percam a live de hoje. E foi feito um levantamento pelo Noite de Copa que o Palmeiras é um time terrível jogando bola. Terrível. Então esse vai melhorar, precisa melhorar uma série de indicativos dentro do Palmeiras que eu vou mostrar na live de hoje. Não perca a live de hoje. Tá? Esse negócio de que vai melhorar, a gente vai trazer... Lembra aquele levantamento do Rony que não era decisivo? Fizeram um levantamento do Palmeiras igual. Mostrando o que é o Palmeiras com a bola, o que é o Palmeiras no volume ofensivo, o que é o Palmeiras na recuperação pós-perda. O Palmeiras não lidera quase nada positivamente. Sabe, a única coisa que o Palmeiras lidera, cruzamento para dentro da área. Se você pega todas as outras variáveis do jogo, e por que fizeram esse levantamento contra o Palmeiras? Porque o Abel Ferreira falou que não enxerga competência nas pessoas. Aí quem trabalha com números do futebol, que são competentes, tacaram na cara dele o que é o time dele. E vocês vão ver na live de hoje. É assustador o quanto o Palmeiras é um time inoperante. Pode melhorar? Pode. Acenou alguma melhora até agora? Mostrou alguma melhora até agora? Zero. A live de hoje, não perca. Esse levantamento é muito interessante para debater. E ele só ocorreu porque a arrogância do Abel Ferreira permitiu que ocorresse, ou seja, não enxergo competência em vocês. E aí os caras têm brilho, né? Tem sangue, né? Quem trabalha com futebol tem isso. Aí pegaram e usaram vários índices que mostram o que é o Palmeiras perante as outras equipes aqui do futebol brasileiro. E tá muito longe de estar bom. Tá muito longe de estar razoável. Esse que é o problema. De chegar na Abel e falar, meu irmão, como dizem os cariocas, né? Meu irmão, o que você fez contra a Inter contra o Inter Miami? O Anderson nem a pau. A Leila pode falar, porque acho que ela então, tem a Leila pode, mas ela, é perfil dela falar isso. Falar, você errou taticamente. Quem teria que falar com ele a respeito disso é o Anderson Barros. Ele... Anderson Barros? Acabou de ser contratado o Sousa, quem apareceu foi o Leonardo Holanda. Eu mostrei aqui, ó. Ó, Anderson Barros. Por isso que eu mostrei os dois presidentes. É antagonista? É muito diferente? É muito diferente. É muito diferente. Só que o diretor de futebol... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Quem estava cumprimentando, desculpa. Holanda. Não era o Barros. Aí a gente fala, quem cobra o Abel Ferreira? O torcedor, pô. A imprensa. Dentro lá tem um senso crítico do que a gente vai mostrar na live? Não tem, cara. Não tem. E aí o texto aqui pra gente ir pro finalmente aqui do vídeo, peço pra você compartilhar a sua opinião. Há formas antagonistas de fazer futebol? Há. O que é certo e o que é errado? O Fluminense com o Diniz. Uma temporada campeão de Libertadores, a outra temporada briga pra não cair. O Palmeiras realmente não passou nem perto de brigar pra não cair. Mas a última temporada do Palmeiras foi horrível. Do ponto de vista de um time decisivo, de um time a encarar de frente os seus
compromissos, encarar de frente seus rivais. O Palmeiras foi um time vergonhoso contra o Botafogo, contra o Fortaleza, contra o Flamengo. Então a gente tem ali, por mais que não tenha um Palmeiras brigando para não cair, porque, cara, não é possível que um time vai investir 500 milhões e vai brigar ainda para não cair. Então, por mais que a gente não tenha esse perfil de um time fracassado, se vocês olharem as variáveis desses números da live, que eu quero trazer para vocês com calma, porque apesar de ser um vídeo do levantamento ali do Sinote de uns 5 minutos, na verdade o levantamento é do Noite de Copa, o Sinote pegou o vídeo, a gente vai precisar trocar uma ideia de pelo menos uns 40 minutos, 1 hora sobre esse tema. Então, assim, que não vai brigar para não cair, tá muito longe também de ser um time minimamente interessante ao seu torcedor. O último grande ato, apesar de restar ainda 2 anos e meio do mandato da presidente do Palmeiras, a Leila enxerga a renovação do Abel como um grande último ato, porque para ela, em termos de gestão, é importante ficar com o mesmo técnico. A pergunta que eu faço é o seguinte: vale a pena essa exposição? Será que o Abel Ferreira consegue dar a volta por cima com boa parte da crítica não é do jornalismo, mas é do próprio torcedor? Aí eles colocam aqui, após mais de 500 milhões investidos em 2025 em contratações, a mandatária alviverde acredita que a partir desse momento, as futuras chegadas precisarão ser pontuais em caso de negociações de atletas importantes. Ou seja, ela entende que o Palmeiras já tem o time na mão, que o Abel já tem o time na mão. Perde 2 para chegar a 1. Paulinho e Estevão. Chega o Sousa. Então a gente tem agora Sousa, a gente tem o Felipe Anderson no momento que a gente não sabe o que a gente pode ou não pode contar com ele, né? Eu não consigo levar a sério o que o amigo falou aqui. Grande ato a renovação do Abel. Isso é um grande ato? Para mim o grande ato é o tetra da Libertadores. Para mim o grande ato é ganhar o Campeonato Brasileiro. Para mim o grande ato é ir enfrentar o Flamengo agora fora de casa e vencer o Flamengo. Será que a gente é capaz disso? Será que realmente o Flamengo é o Bayern de Munique? Que não dá para vencer o Flamengo? Então, para mim, isso aí é grande ato. Renovar com o Abel Ferreira e o clube ter essa dependência com o treinador, cara, me desculpa, para mim isso daí não é grande ato nenhum. Isso aí não é grande ato nenhum. Isso aí é uma grande covardia. Que eu não queira ver o Palmeiras se posicionando igual o Botafogo. O Fluminense, a gente mostrou ali uma liderança dele, do presidente do Fluminense, a respeito dos compromissos do Fluminense. E vocês viram ele falando de orgulho e etc. E eu acho que parte do torcedor fluminense está mais orgulhoso do que desapontado, e eu acho que é muito diferente do que a gente vê do Palmeiras, pelo menos o que eu vejo. Não foi, eu vejo muita gente falando assim, não foi vexame, mas ninguém tá falando que foi vexame, mas também não dá pra falar assim, não, vamos buscar os caras no aeroporto, por empatar com o Inter de Miami, por ganhar do Al-Ahly, por perder do Chelsea e por empatar com o Porto, também não dá. Agora, o torcedor do Fluminense, se foi lá buscar os caras no aeroporto ou não, eu já não sei se foram, mas acredito que se sentiram orgulhosos por parte do que viu e até como se despediram, né? Como o Arias teve a condição humana de se colocar, né? Se colocar na situação do torcedor. Totalmente diferente do Palmeiras. Então, que não tenha sido um vexame do Palmeiras, também não dá pra falar que esse Mundial trouxe algum legado. Qual legado? Eu sempre pergunto, qual? Eu queria que as pessoas falassem, o que foi de positivo? Intercâmbio? Intercâmbio? Férias? O que teve de positivo? A Leila fez uma postagem lá, não fomos passar férias. Não foram passar férias, mas foram ganhar também? Também não foram, né? Então, o Palmeiras é esse time que eu falei em uma última live, do meio copo, né? O Palmeiras é o meio copo. Então, fazendo o meio copo tá bom. Eu não posso ver a grama do vizinho, mas eu também não sou extraordinário. Então, é o que eu sinto, é o que eu vejo, tá? Essa renovação do Abel antes do final da temporada é um absurdo completo. É um absurdo. Porque se você quer renovar com o Abel Ferreira, você espere o final da temporada. Eu dou boa sorte ao gerenciamento que vai ter que ser feito, inclusive a mídia positiva, né? Que hoje é chamado aí de agenda positiva, que vai ter que ser feito para conseguir convencer o crítico, conseguir convencer o torcedor que esse é o melhor caminho. Que realmente você fazer o que o Textor faz me parece que não é o melhor caminho, mas o Palmeiras ele está no antagonismo. Dá para perceber a dependência que se tem do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem todas as chaves, né? Ali fala inclusive o Chavinho também na mão, né? Vocês sabem quem é. Ele tem as chaves e o Chaves na mão agora. O Chavinho e as chaves. Então, você pega e você olha o que trouxe o Massini. O Massini falou, aí ele fez uma historinha ali, ele contou uma história a respeito de você montar um lago, aí você ter as carpas para pescar, e o Palmeiras montou um bagrário. E o bagrário por quê? Porque até aqueles caras que a gente acha que são bons viram uma merda na mão do Abel. O Veiga hoje,
o Felipe Anderson também. Venda logo o Richard Rios, porque é mais um que daqui a pouco vai estar do mesmo jeito. E a gente vê até jogadores que eram ok. Por exemplo, na sua subida pro profissional, o Vanderlan era um jogador ok. Hoje a torcida não quer ver a cara do Vanderlan. O Facundo Torres chegou no Palmeiras e todo mundo tinha um consenso que ele não é bagre, mas não consegue jogar. É um cara que fica perdido dentro de campo. E vários outros exemplos. A gente pode trazer isso até pro Vitor Roque, que foi um jogador com a expectativa lá em cima. E a realidade foi qual? A expectativa do Vitor Roque era aqui em cima. E a realidade? Enfim, deixa a sua opinião aí, mas é o que a gente tem de hoje do Palmeiras. A renovação do Abel Ferreira, apurada aí pelo nosso palestra. Então, peço que vocês deixem o like, deixem a sua opinião se vocês concordam ou não, beleza? Tamo junto.